No episódio anterior, Carlos, surdo cego. No ano de 2013, nós fomos para as Filipinas. Nós fomos no Congresso Mundial de Surdos Cegos, promovido pelo Instituto Helen Keller. Recebi uma mensagem assim, né? O pessoal falando assim, Hélio, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você tá onde? Você tá nas Filipinas ainda? Eu falei, tô aqui nas Filipinas, né? Não, porque passou no Fantástico, que aí nas Filipinas vai passar o maior tufão dos últimos 50 anos da história das Filipinas. Eu falei, você tá brincando. E aí eu respondi pro Hélio, tenha fé, vamos ficar e vai dar tudo certo. O tufão vai passar e vamos lá, vamos ficar por aqui. O tufão veio, ele tinha que passar por aqui. Quando chegou aqui, ele fez isso aqui, ó. E não passou na cidade onde a gente estava. Aí contei pro Carlos o que aconteceu. Ele, glória a Deus, foi meu Deus que desviou o tufão. Eu falei, com certeza, né? Abertura. Imagens urbanas de diversas cidades do Brasil. Direção: Cláudio Machado e Laís Castilho. Acessibilidade: Alane Lobato, Adriel Kelvin, Femini Queiroz. Imagens: Joel Cray, Laís Castilho, Jonathan Ennis, Wesley Moraes, Eric Henrique, Alex Lobato. Locução: Letícia Sayonara, Cláudio Bazinski. Imagens diversas dos personagens da série. Uma cadeirante passeando no bosque. Uma pessoa sorrindo em frente a um forte. Pai e filho com kimono de judô. Em uma cadeira automatizada, um tetraplégico sorri. Acesso. Uma série de Cláudio Machado e Alane Lobato. Patrocínio: Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Lei Câmara Cascudo e Oi Futuro. Hélio. Eu nunca tinha pensado nisso. Surdos cegos que não têm os braços. E aí eu falei assim, Carlos, espera lá, aquela regra que só pode usar a mão já caiu aqui, cara. Ele falou, por quê? Eu falei, porque tem um surdo cego na minha frente que não tem os braços. Carlos. Nós conhecemos uma moça chamada Katrine. Ela é da Noruega e ela começou a nos ensinar então a comunicação áptica, que é essa comunicação que eu uso, que não é nas minhas mãos, são em outras partes do meu corpo, na maioria das vezes nas costas. E se vocês quiserem, eu posso ensinar para vocês a comunicação áptica. Falei, pô, legal, maravilha. Foi que horas? Na hora que terminar o evento, à noite, a gente se encontra e eu vou ensinando para vocês todos os dias. E ela ficava até de madrugada ensinando pra gente comunicação áptica. E a gente com sono e ela lá, não, vocês vão aprender. E quando nós voltamos pro Brasil, eu falei, Carlos, é uma questão de honra, cara. A gente vai ter que publicar tudo isso, né? A gente vai ter que escrever sobre tudo isso. Nós voltamos, começamos a escrever, eu e eles, materiais sobre isso. Carlos. E voltando para o Brasil, a gente começou a estudar muito sobre comunicação áptica. E começamos a divulgar isso tudo, a difundir isso. Essa parte sobre formas de se comunicar com o surdo cego. Mas foi sofrido. Eu estou contando de uma maneira mais tranquila, mas nós achamos que nós iríamos morrer ali com a passagem desse tufão. Mas Deus, ele cuidou de nós ali naquele lugar e foi maravilhoso. Foi muito bom isso. Hélio. Por exemplo, o Carlos tá aqui conversando com a Bia, né? Aí, eu não preciso pegar na mão dele pra perguntar se ele quer suco, né? Eu faço assim pra ele, assim... Ele pega no cotovelo. Se ele quer suco e faço uma interrogação. Sinal nas costas. Aí ele está soletrando, ele tá falando, ó, quero suco, né? Eu posso falar que ela tá... Esfrega a mão de cima para baixo. Que ela tá brava, isso. Nas costas. Eu posso falar que... Ele desenha um coração. Ela tá... Nas costas. Hélio dá um tapa na cabeça de Carlos. Ela tá paquerando ele. De brincadeira. Paquerando minha mulher não, é minha esposa, hein? De nós porrada. Carlos faz sinal de corno para Hélio. Risos. Carlos em seu quarto, com a camisa do São Paulo. Há várias bandeiras do São Paulo e o seu campo tático. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Tá aqui no meu sangue, futebol pra mim é vida. O pessoal já tava anunciando a Copa do Mundo e o Carlos querendo que eu ajudasse ele a acompanhar os jogos da Copa. Eu falei, olha Carlos, um jogo ou outro eu até consigo te ajudar, porque eu trabalho, né? Carlos. E eu falei, eu vou fazer o quê? Vou ficar aqui em casa, não vou fazer nada, não vou assistir o jogo, não vou conseguir olhar na televisão? Tá bom, né? Paciência. Hélio. Só que quando foi no dia da abertura do jogo... eu tinha um compromisso e aí eu falei, Carlos, não vou poder estar. E aí depois o compromisso foi cancelado. Aí eu já tinha ligado pros pais dele e falei, não fala pra ele pra ser uma surpresa, né? Alguns anos atrás, eu já tinha visto uma mulher interpretando um jogo para um surdo cego usando um campo. Essa mulher era a esposa desse surdo cego, inclusive. Fui lá, comprei a madeirinha, aí passei no bazar, comprei um EVA,
verde, assim, né? Comprei as travinhas daqueles de futebol de botão. E no bazar também comprei aquelas colas em alto relevo, né? Carlos. E aí no dia do jogo, meu pai falou assim, olha, vamos lá até a casa do Hélio. O Hélio falou que vai interpretar o jogo pra você. Aí quando eu cheguei na casa do Hélio, eu já tava assim, comemorando no carro, né? Brasil, Brasil, vamos lá. Hélio. E aí foi engraçado que ele chegou em casa com um pedaço de papelão, assim, né? Ele chegou em casa com um pedaço de papelão, né? Eu falei, Carlos, que pedaço de papelão é esse, né? Ele falou assim, não, eu trouxe esse pedaço de papelão pra você me orientar onde os jogadores estão posicionados no campo. Aí eu peguei o pedaço de papelão, né? Tipo, joguei, assim, peguei na mão dele e joguei, né? Assim, né? Ele, não entendi, né? Carlos. Aí o Hélio falou assim, olha, fecha os olhos, não sei pra quê, né? Eu sou cego, enfim, ele colocou o campo tátil que ele tinha feito, aí eu falei, ué, mas como é que você sabe, né? Hélio. Com uma das mãos eu faço o jogador, com a outra mão eu faço a bola, tá? E ali nas costas, na comunicação áptica, a Bia, ou a pessoa que estiver lá, ela vai fazer o time que tá com a bola, por exemplo, se for o Brasil, ela faz um B ali, falando que é o Brasil, e ela faz um camisa 10, vamos supor, ela faz o número 10 nas costas dele. Ele sabe que esse jogador aqui é do Brasil, camisa 10. E aí eu vou reproduzindo tudo aqui no campo, e cada mudança dessa daqui, ó, ele vai recebendo a informação ali. Às vezes o cara caiu, aí a gente usa esse movimento Dedos em aqui V nas da costas, esquerda faz para a aí, direita. pra falar que foi falta. Ou senão ele só caiu. E se ele caiu aqui muito perto da área, ó, pum! Aí o Carlos vai sentir aqui que tá perto da área, aí ele vai saber se foi pênalti, ou se foi só caiu. Então aqui é como se fosse um plano aberto, né, quando eu tô aqui, fazendo os movimentos, né, um plano aberto. E quando eu trago pra mim, às vezes eu faço assim, que os dois jogadores subiram, ó, aí, pum, e a bola veio, bateu e eles bateram a cabeça. É como se fosse um plano fechado, é como se fosse um zoom, né? Eu reproduzo nele, né? Pum, bateu a cabeça e eu faço que tá os dois caídos aqui. Nós divulgamos esse vídeo e eu não esperava. Carlos. Aí teve a outra Copa de 2018. Na Copa de 2018 nós construímos outro campo. Ele construiu outro campo, só que aí a gente aumentou o projeto. Lá no Memorial da Inclusão nós convidamos cerca de mais 10 surdos cegos para assistir aos jogos. E o pessoal do Memorial, cada um construiu um campo tátil para essas pessoas. Então tinham várias pessoas ali com seus campos, acompanhando as partidas de futebol. Eu fiquei feliz porque o projeto cresceu e não ficou só em mim. Outros surdos cegos puderam assistir os jogos da Copa. Hélio. Veio o pessoal da ESPN, me ligaram, né, em inglês, hi, começaram a falar, sorry, no speak English. Aí o pessoal ligou para alguém do Brasil me ligou, falou, Hélio, o pessoal da ESPN americana quer vir, eles não estão no Brasil cobrindo a Copa. É uma equipe que quer vir fazer uma entrevista com vocês. Eu falei, pode vir. E aí foi batata, o pessoal da ESPN veio, a gente ficou 2 dias gravando com eles. Não ganhamos nada, assim, financeiramente. Falei, a gente quer fazer uma matéria com vocês, pode vir. 2 dias de gravação. Carlos. Nós ficamos sabendo que somos referência, não só no Brasil, mas no mundo, quando se trata de surdos cegos acompanharem jogos da Copa. Então tem outras pessoas acompanhando, pessoas assim como eu, fanáticas por futebol. Hélio. Quando a gente tá interpretando um filme, é a mesma coisa. A minha melhor experiência com ele na interpretação, pra mim foi a melhor, foi dos Vingadores. Antes de interpretar o filme pra ele, a gente foi no shopping, a gente foi numa loja de brinquedo. Eu mostrei pra eles os personagens, ele tateou, isso aqui é o Capitão América. Ele tateou os personagens, ele foi criando. É um projeto pro futuro, se alguém quiser pagar, tá? Se vocês quiserem financiar. Mas eu já tenho uma ideia na minha cabeça de criar um filme pra surdo cego. Aí depois a gente conversa sobre... Não tem isso no mundo, tá? Essa plataforma, ela ajuda a dar esse plano pra ele, que o cara tá voando. Porque se eu fizer tudo aqui em cima, ele vai pensar que ou tá no chão ou que tá todo mundo voando. Então, essa plataforma ajuda a dar esse plano, que o cara tá voando, que ele tá vindo, né? E aí, daqui a pouco, ele veio com a perna e deu um chute no cara. Aí eu vou lá, fico de pé junto com ele... Vou lá, pego ele, deu um pé no peito, né? Só que aí ele foi lá, ele deu uma gravata no cara e sei lá, tirou uma faca e pum, acertou o peito do cara. O filme, ele tinha 2h30. A gente demorou o dobro, assim, 5 horas pra interpretar pra ele o filme. Aí a gente parava, se alongava, aí ele ficava, nossa, eu quero saber o final, né? Rápido, vamos lá, rápido que eu tô curioso, né? Eu quero saber o final. Pode explicar a história do paraquedas.
Carlos pergunta Sim. onde está a câmera. Pra cá, ó. Isso, tá ali, ó. Vai lá. Carlos, O Hélio, ele ligou para meus pais e falou assim, ó, fala pro Carlos colocar uma roupa de esporte porque a gente vai dar uma volta. E eu falei, ué, colocar uma roupa de esporte, o que o Hélio tá inventando agora, hein? Aí daqui a pouco nós chegamos num lugar, no interior de São Paulo, o carro parou ali e tal, e o Hélio na época, ele tinha uma doblô. Nós descemos do carro e o Hélio falou assim, cara, seu presente é um salto de paraquedas. Eu falei, opa, vamos ver como é que é isso. E o Hélio falou, você não tá com medo não? Aí eu falei, não, eu quero saber como é que é lá, como é que são as nuvens, como é o céu. Vamos lá, né? E aí nós chegamos no lugar, na empresa que é responsável pelo salto. E o Hélio falou, esse rapaz aqui é surdo cego, ele pode pular de paraquedas? Aí o cara falou assim, bom, vamos lá. Ele vai ter que preencher uma ficha. Aí o Hélio, meio receoso e tudo mais. Eu fui, toquei no avião, vi que era um avião de pequeno porte. Eu nunca tinha tocado um avião daquele tamanho. Então eu toquei na hélice, eles na frente. Aí nós embarcamos na aeronave. Tinham 6 instrutores e eu era o último que ia pular junto com o instrutor. E eu estava ali, acoplado a ele, né? Enfim, o Hélio ali do lado, sentado, só interpretando as coisas para mim. E o Hélio falou, não, eu não vou pular não, eu vou ficar só aqui interpretando dentro da aeronave e olha lá. Aí eu falei que ele estava com medo, né, vamos lá. Aí a porta não estava fechada, a porta já estava aberta. Não que fechou a porta, vamos abrir a porta para pular, não, a porta ficava aberta desde o momento em que a gente saiu. E foi pulando um a um ali do avião e as pessoas saíam muito rápido de dentro do avião, um a um ia saindo e aí eu era o último. Aí o Hélio falou assim, tenha fé, Carlos, que Deus te abençoe e cuide de você. Eu falei, eu tenho fé, né? Vamos embora. Aí eu tava junto com o instrutor e tava tudo muito branco, parecia o freezer da minha casa. Sabe quando você abre o congelador e vem aquele gelo no rosto? A sensação era essa, tudo muito branco. E aí eu coloquei o óculos no rosto e comecei a me preparar para o salto. E era um vento muito forte, minha bochecha, assim, começou a tudo se mexer, meu ouvido, aquela pressão. Parecia que eu tava mergulhando, que tava debaixo do mar, e aquela pressão forte, aquele vento batendo e tudo mais. E aí de repente o paraquedas abriu e foi aquela sensação, né? Uma sensação que parecia que eu estava voando mesmo. Quando o paraquedas abriu e eu senti uma paz muito grande. E eu não conseguia enxergar muito bem, mas assim, o que eu percebi é que parecia que era tudo muito verde lá embaixo, né? Eu estava muito alto, então eu comecei a imaginar tudo isso. Para mim era como se fosse uma poesia, como se fosse uma canção tudo aquilo. Então nós pousamos, nós aterrissamos e foi tudo muito leve, até o momento da aterrissagem. Hélio interpreta a fala de Carlos. Quando eu cheguei no chão, realmente eu tava tremendo, eu tava bem emocionado, né? E eu acho que no Brasil eu fui o segundo surdo cego a fazer isso, né? A Cláudia Sofia foi a primeira e eu fui o segundo a saltar de paraquedas. Depois a gente se encontrou e até trocou a experiência. Imagens de Carlos emocionado, logo após pousar com paraquedas. O instrutor sorri e lhe dá o parabéns. Hélio. Quando as pessoas com deficiência viviam entre elas, eles só eram pessoas. Quando eles começaram a ter contato com a sociedade, eles se tornaram pessoas com deficiência. A sociedade começou a apontar, mas antes disso eles viviam normal, eles eram pessoas. Carlos. Essa questão da comunicação é a maior dificuldade que eu tenho. As pessoas não sabem se comunicar comigo. E essa questão também da acessibilidade, né? Nos espaços, para você chegar nesses espaços também é uma dificuldade. Então o metrô, por exemplo. O metrô é bem acessível, mas quando eu saio do metrô, eu não sei como é que estão as ruas, eu não sei como é que está o caminho até o médico ou até outros espaços que eu precise ir. Hélio. Se você tem uma sociedade toda planejada com desenho universal, a deficiência, não é que a deficiência some do corpo da pessoa, mas ela deixa de ser um problema dentro da sociedade, que eu não acho que seja um problema, a sociedade acha que é um problema.
Eu já acho ao contrário, eu acho que a sociedade é um problema para as pessoas com deficiência. É assim que a deficiência tem que ser vista, dentro do meu ponto de vista, como parte das diferenças humanas. Eu pretendo constituir família, eu quero ser um pastor no futuro, eu quero ter filhos, eu quero crescer na vida, né? Eu espero que tenham novas tecnologias no futuro. E na realidade, assim, eu não me sinto inferior a ninguém. Eu me sinto igual a qualquer pessoa fazendo coisas de uma maneira diferente das outras pessoas, mas fazendo o que todo mundo faz. Hélio. É muita história pra contar. A nossa relação é uma relação de irmãos mesmo, assim. E eu sempre costumo falar assim, as pessoas veem muito o que eu faço pro Carlos, só que ninguém vê o que o Carlos faz por mim. Ele me tornou uma pessoa melhor. A gente já passou por tudo que tinha que passar nesses 13 anos. Hoje a gente entende que nós vamos ser amigos pra sempre. Assim como a Ellen Keller também já teve, e a Anne Sullivan teve várias brigas, eu e o Carlos também não foi só um mar de rosas, a gente já teve muitas brigas, a gente ficar sem se falar, e aí os pais deles, que eu falo que são os meus pais, também tem que intervir. Não é assim não, vocês vão ter que resolver isso, né? Eu tenho um Fusca 69, aí vai ele do meu lado, né? E quando a gente viaja junto, assim, né? Eu falo assim, Carlos, você já imaginou essa cena daqui a 30 anos, 40 anos, né? E ele fala, já. Eu e você bem velhinho no Fusca, pegando uma estrada e indo pra algum lugar. Eu falei, legal, cara, porque eu também já imaginei essa cena. Dentro do Fusca, Carlos e Hélio sorriem e fazem o sinal de eu amo você. No próximo episódio, Carlos. Eu sempre soube que ele era muito tecnológico, mas eu lembro que eu fui pegar na mão dele e foi aí que eu descobri que ele não movimentava do pescoço para baixo. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou me comunicar com ele? E agora? Fim.